Fala, cambada, beleza? Hoje estamos com a presença ilustríssima do nosso querido colega Fala pessoal, tudo bom? Leandro Aquino, formado em letras, não é isso? Né? Formando esse ano. Formado esse ano, formado em letras, fanático por quadrinhos, fã do Lanterna Verde, me introduziu a Lanterna Verde há muitos anos atrás. 2009, na época do cursinho. Fãzaço de quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, isso eu quero deixar bem claro hoje, porque a gente vai fazer uma análise do Batman vs Superman, uma crítica. E eu quero deixar claro que ambos aqui são todos fãs da Marvel e da DC, não é firulinha nossa não, a gente é fã dos dois. Mentira! Mas no cinema, nós tendemos para a DC. Sem dúvida. Infelizmente, Piadinha cansa, né? piadinha cansa, né? Tem hora. Tem hora. Brincadeira tem hora. Tem hora, pra ser nossa não dá todo dia, né? Vamos falar sobre o Batman vs Superman. Primeiro, em si, nós temos opiniões um pouco diferentes da do Leandro do filme em si. Hoje, eu tinha visto que ele no Brasil, ele atingiu a marca de maior bilheteria. Quadrinho ou geral? Da Warner. Da Warner no Filme Brasil. Da Warner no Isso. Brasil. Tá, as pessoas estão bem críticas com esse filme. Esse filme Mas tá ele causando, dividiu. Ele dividiu. Ele dividiu. Ele tá causando raiva, na verdade, das pessoas. Porque quem não gosta tem raiva de quem gostou. E quem gosta tá com raiva de sabe, tá um timinho assim, Corinthians e Palmeiras. Que E tá olha foda. que não são crianças, viu? Não é criança. Não são crianças Mas de eu 8 anos. não concordo muito com essa polêmica, não. Eu acho que o filme se sustenta. Mas o que incomodou, principalmente eu e o Hugo, né, Hugo, foi o Batman, né? O Batman pra gente incomodou no filme. E visto isso, a gente vai agora falar um pouco do Batman em geral, não no filme. Mas como um personagem, o que a gente gosta do Batman em si como um personagem de quadrinhos, o que define ele pra gente. Claro, o Batman é um personagem com mais de 80 anos de história, foi criado em 1939 e tem várias versões dele. Mas existem características dele que são comuns a todas as versões. Por exemplo, ser órfão, milionário, ser detetive, artes marciais. Isso é uma coisa comum a todos os Batmans. Em maior ou menor grau são. Algumas convenções. Isso. Por exemplo, a regra de matar é uma coisa que não é uma regra tão fixa assim. Tem Batmans que matam, outros que não. O universo da DC principal, ele não mata, é uma regra dele. Mas já tivemos várias versões, inclusive o Batman de 1939, que é o original do Bob Kane e do Bill Finger. Ele matava descaradamente. Mata, matou. Morte em Salvador. Inclusive o Coringa na primeira aparição ele é morto. Então, por favor, Leandro, inicie sua explanação sobre o Batman. Eu sei que você é mais fã do Demolidor do que o do Batman. Pra você o Demolidor ele é Gosto mais do Demolidor. ele é a Madonna e o Batman é a Britney Spears, não sei disso. Sobre o Batman, como você tinha dito, é um personagem que fica difícil de definir só pelas convenções, mas muitas mãos passaram, muitas épocas se sucederam, então seguem algumas tendências. Acredito que existem dois Batmans mais comuns que são os canônicos. O primeiro é o Batman romântico, é o Batman que de algum modo foi representado no Tim Burton. Que é a base mais próxima dos anos 40. Isso, exato. Que é o Batman, o drama o impacto psicológico de ter se tornado órfão, a batalha infinita. É um homem traumatizado. Exato. A dimensão psicológica é essa, é o trauma que motiva as ações. E em seguida agora esse Batman, que é um Batman que eu não gosto nem um pouco, é o Batman fodão. O Batman impossível. O ser humano, o Batman é foda porque ele é só um humano. É só um humano. Não. Ele é tudo menos um humano. A discussão não é essa. Ele é foda por quê? Porque ele é o Batman. Essa é a discussão. Então, esse Batman eu não gosto. Entendi. Gosto do Batman falho, do Exato. Batman. O Batman, a dimensão humana presente no Batman. E você, Grão? Eu gosto do Batman. Você gosta dos anos 60? Não, na verdade eu tô mais habituado às histórias separadas dele, né? Piada Mortal. Isso. Na verdade, todas que você indicou As não valem pra novas. história, Porque o Batman tem uma coisa engraçada, que as maiores histórias dele não aconteceram, né? Dos quadrinhos, as premiadas, né? Tipo, não aconteceram ou não é trabalhado Sim, como sim. se deveria no Fora da canônico. cronologia. Ano 1, Cavaleiro das Trevas, Dia das Bruxas. Isso. Pra mim o que define o Batman exatamente são esses arcos também. Pra mim eu entendo ele como esses arcos são a história, a bíblia dele e acaba no Cavaleiro das Trevas do Miller. Pra mim começa com Batman no 1, a gente passa pelo longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria pra mim que é excelente, o Silêncio eu acho bom, tudo bem que não é essas coisas, mas eu gosto do Silêncio. É gostoso, gostoso. Gostosinho, né? É bicha. E culmina pra mim, tem a Piada Mortal, obviamente, super, né, foda, a Morte na Família, né? Inclusive vai sair a animação em alguns meses aí. Da Piada Mortal da DC vai sair a Verdade. animação, inclusive adulta, classificação Boa 18 expectativa. anos. Eu tenho expectativa pra esse desenho. 18 anos, eu tava errado, é o Mark Hamill que vai dublar. Ah, é? Olha. Mark
Lembra o Kevin Conroy vão dublar. E pra mim essas histórias são o que definem o Batman. E aí se eu pensar, que característica ele tem nessas histórias em si? O que é constante dele como personagem? É aquilo que você falou do órfão, do trauma, é o ethos dele. Mas que ele é um cara que, na mente dele, só tem uma coisa que diferencia ele dos vilões dele. Porque também ele é um louco, porra louca do caralho. A gente sabe que o Batman não é uma pessoa sã. Ele é um filho da puta louco, rico, que tem muito tempo livre. É isso que ele é. Aliás, eu diria que é um ethos de Gotham. A psique dele é a cidade, na verdade, né? O lado negro dele. E pensando além dele, é como se fosse um looping. O assassinato dos pais é consequência da natureza da cidade, que gera esse ethos, e a existência do Batman que dispara outras. Palavra boa, eco. Então, Gotham é louca. Gotham é louca. Gotham é louca. Isso, é que nem o Batman, o Coringa falou no quadrinho, né? Eu sou louco porque eu te odeio, eu não te odeio porque eu sou louco. E aí o que acontece, pra mim, é esse lado dele, que eu já comentei. A questão do detetive, pra mim, ela é primordial. Que até hoje no cinema não tivemos. O Nolan chegou perto, mas ele derrubou a peteca em diversos momentos. Ele tentou mais fortemente no Cavaleiro das Trevas do Coringa, do Heath Ledger. Mas ele sempre precisa de uma ajuda. Só que eu gostei disso, porque é um Batman que não é o fodelão. Ele é um cara que precisa de ajuda. A questão do matar, ela é interessante em certos universos. No universo comum do Batman, inclusive nessas historinhas que a gente conversou, é legal ele não matar. Ele não quer cruzar a barreira de virar um vilão, porque se ele começar a matar, ser fantasiado, ele já é um vilão igualzinho uns outros, né? Que é uma coisa complexa. Tem outros Batmans que matam, nos anos 40 matava, e nem por isso era menos herói. Só que aí eram situações diferentes nas quais ele matava, né? Os fins justificavam os meios. Mas eu queria antecipar só um detalhe aqui. Até que ponto ele quer solucionar os problemas de Gotham? É foda, né? Entendeu? Se ele mata, você tá pondo ponto final numa questão. Se a gente parar pra pensar que o Batman, ele possui um evento traumático, a partir desse trauma ele começa a alimentar uma perseguição contra o crime, enfim. Da cidade brota então o Batman, e a partir da existência do Batman, a própria cidade começa a produzir isso daí. É um veículo de loucura. Gotham é louca. É um eco, né? A caverna é um eco. E acredito que o filme trouxe uma nova loucura. A chegada do Superman, os eventos do filme trazem um novo cenário, uma nova psicose do Batman. Exato. Esse Batman, que você até comentou comigo numa conversa nossa, que ele é niilista, né? Que é um Batman niilista a gente já viu, na verdade. Tem uma versão dele, inclusive, que é da animação, que eu aconselho vocês a assistirem essa animação, que é maravilhosa, que é Liga da Justiça Crise em Duas Terras. Que tem a versão vilanesca da Liga da Justiça, é uma terra paralela na qual todos os heróis são vilões e os vilões são heróis. E aí a Liga da Justiça é composta de um grupo de vilões. Uhum. E aí a versão vilanesca do Batman é o Coruja. E o Coruja é o Batman niilista. Ele é idêntico ao Batman em termos de modus operandi, só que ele usa uma fantasia de coruja em vez de morcego. Sim. E ele é niilista pra caralho, assim, tipo, ele não vê sentido nas coisas. Quando ele descobre a coisa de terra paralela... Oi? Nem eu. Nem você. Não vejo sentido nas coisas. Nunca vi. Esse Batman do mal, que é o Coruja, ele tem uma questão interessante também, porque o fato dele ter descoberto que existem terras paralelas, ele surtou, a ponto de que ele percebeu que as terras são criadas através de decisões, as terras paralelas. Então se numa terra eu fico entre ser médico e ser policial, se eu virar policial, numa terra paralela eu vou ser médico. Certo. E aí ele fala que ninguém tem livre-arbítrio. E aí ele disse que a única opção de você ter livre-arbítrio é ele ir até a terra primária, que é a terra Prime, que é a única terra que se você destruir essa terra, todas as terras paralelas são destruídas, porque elas espelham. E aí ele é niilista suicida, ele vai lá e quer destruir a terra Prime. A partir disso ele acha um sentido. Foda pra caralho. Vou criar polêmica. O meu Batman favorito é o The Brave and the Bold, da animação. Esse daí não é o do Neil Adams, viu? Esse daí é o Eu sei que ele é Neil Adams. Eu curto o Batman alegre, cara. Batman sorridente, coloridão. Você curte o Santa Piroca bacana. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você curte. Eu espero ver um dia no cinema um Batman de cinza e azul. O clima. O emblema preto com fundo amarelo. Entendi. Batendo no tubarão. Divertido. Batendo não bate, dava soco e depois os spray, né? Spray anti-tubarão. O do Neil Adams é o meu favorito. Eu gosto do Neil Adams porque ele é um período de transição, né? Que ele sai exatamente isso que você falou do Brave and the Bold, e ele já é a transição pro Batman do Miller, né? Ele é aquele meio termo. Então ele é o detetive sombrio, mas ele não é um psicótico louco porra louca. Ele é... Nicolas Cage. Ele não é. O Nicolas Cage ia fazer Super-Homem. Só pra te falar. Quase foi. No filme do Tim Burton ainda. Infelizmente ele é o motoqueiro fantasma. Infelizmente ele é motoqueiro. Infelizmente ele é muita coisa, né? Bom, falando
falando de Batman, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho do Homem de Aço, já que esse filme ele é quase uma continuação direta do Homem de Aço, né? Ele pega exatamente o gancho. Desdobramento dos eventos do Homem de Aço. Do Homem de Aço. O Homem de Aço também foi um filme bem divisivo, não tanto quanto o Batman vs Superman, mas foi um filme que também teve uma divisão, que foi justificada mais não pela questão do filme ser bom ou ruim, mas sim porque as pessoas estavam acostumadas com o Superman do Christopher Reeve e não estavam esperando esse. Esse Super-Homem não é nada disso. Esse Super-Homem é o Super-Homem dos quadrinhos modernos, é o Super-Homem pós-crise das Terras Infinitas, aquele Super-Homem que é mais cínico. Eu acredito que cada um espera o que quer da vida, tem expectativa que quer do filme que gosta, mas é anacrônico você querer o Superman do Christopher Reeve. Então, mas aí é que tá, A né? fórmula não funciona mais. Talvez o meu erro com Batman vs Superman seja esse também. Entendeu? Porque eu estava esperando o Batman do Nolan. Estava esperando, no mínimo, do Nolan. No mínimo pra melhor. É porque a Warner já cometeu um erro de não apresentar um filme do personagem só. E isso foi complexo. Se ele fosse na mesma vibe do Bale, a transição não seria agressiva. Mas como ele é tão diferente, ele mereceria talvez um filme solo pra gente entender o que tá por trás da psique louca dele. Então, mas vocês não acham que tava claro que o que começou no Nolan, acabou no Nolan? Tá, acabou. Ele é o arquiteto da própria destruição dele, né? Porque ele criou um universo fechado. Exatamente. Então, eu não esperava Nolan. Não esperava que fosse, né, o Batman do Christian Bale, não. Eu esperava que, sei lá, ou esteticamente, ou em termos de personalidade, fosse aquela coisa que o Nolan calcou, entendeu? Não esperava de jeito nenhum que fosse uma continuação do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Isso jamais. Pra mim, aquele universo ele fechou. O Batman do Nolan ele trouxe uma coisa interessante, um Batman muito dramático. Porque os outros filmes tratavam do Batman até o George Schumacher chegar, né? O Batman é triste, acabou. O Batman gótico. É o Batman gótico, é o emo, né? O Batman é o Batman emo. O Nolan, não, ele teve esse mérito de trazer um drama psicológico, um drama, né, de vida, uma história muito triste, né? Aquela moral de que, como chama? Temos que ser mais que isso, né? Isso. Pela boca do Alfred. Porque as pessoas merecem ter a sua fé mantida, né? Então é sua uma fé outra preservada. coisa. Mas eu sou fãzaço do Christopher Nolan como diretor e sou fãzaço da trilogia. Pra mim a trilogia é perfeita, até porque ela adaptou todos os arcos do Batman importantes. O Longo Dia das Bruxas, Batman 1, o Terra de Ninguém, a Queda do Morcego, tá tudo ali. Seu favorito é o segundo filme. Em ordem de escala, o segundo é o meu favorito, logo atrás o terceiro é o que eu gosto e o Begins vem último. E você, Hugo? Nessa ordem, porque o Begins é meio parado, então não gosto Metade muito. do Begins é um pouquinho paradinha pra mim. Que é o gênero, né? De contar a história do herói de novo, a origem. Acontece com Meu favorito é o terceiro. O terceiro eu adoro, só tem um problema com o terceiro que é de longe, assim, que esse é o meu problema, que não é um problema sério, não estraga pra mim o filme, que eu continuo adorando. Ele deveria ser mais longo, porque tem coisas que ficaram corridas. Tá. A batalha ficou corrida, então pra mim, sei lá... Até pra ela morrer direito, né? Pra morrer direito, né? Não parecer que teve um derrame, né, cerebral ali. Eu adorei o Bane. O Bane, pra mim, é perfeição. É um evento histórico eu trazer esse vilão. Ele cria uma coisa em volta disso. É construído. Mas o Homem de Aço, ele teve essa característica divisora de águas, não tanto quanto o Batman vs Superman. Ele fez uma boa bilheteria, acho em torno de uns 800 milhões, né? 700 milhões mais ou menos. Depois a gente confirma o valor aqui embaixo. A crítica foi também meio divisiva, que é um filme complexo, assim. Primeiro que ele não foi escrito pelo Zack Snyder. O Christopher Nolan escreveu ele assim que acabou de escrever o Cavaleiro das Trevas. Ele vendeu a história pra Warner, que é Warner, eu tenho uma ideia maravilhosa pra tirar o Super-Homem do buraco, só que ele não podia dirigir porque ele estava dirigindo no momento, terminando os trabalhos dele com o Batman. Quem assumiu a direção foi o Zack Snyder, que já tinha alguns filmes embaixo do cinto, que eram os filmes de quadrinhos, que é o 300, o Watchmen, que também é divisor de águas, mas eu amo o Watchmen. Excelente. Então tem toda uma construção para fazer o personagem literalmente decolar. Só que tiveram algumas mudanças durante o filme, então muitas das coisas que as pessoas citaram como incômodas foi, por exemplo, o filme tem um tom sombrio, é um filme muito mais sério, é um super-homem realista. Então o que aconteceria se existisse um alienígena na Terra aqui com o poder de um deus e outros viessem? Como é que a população ia reagir? Como é que o exército ia reagir? Ele dá uma diferença muito clara entre a DC e a Marvel no cinema. Porque as coisas têm consequências. A DC, ela parte do princípio realista dos eventos, assim. A Marvel vai ter agora, né, com Guerra Civil, pelo trailer eles estão falando de todas as merdas que os Vingadores fizeram de suicidade em briga, que vai voltar contra eles agora no Guerra Civil. A DC não, a DC já no mesmo filme já tem a consequência. Tipo, você fudeu, no mesmo filme já volta pra você pra te ferrar. E tem isso bem sério. My father believed if the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. Então o Homem de Aço, ele foi escrito pelo Nolan, né, como bem disse. O Snyder assumiu e reescreveu muitas coisas, inclusive o final do filme. No final original, não era pra ter a batalha do Superman com o Zod em Metrópolis.
Aquela cena que cai, que a nave é sugada pro buraco negro da Zona Fantasma, era pro Zod ser sugado junto. O Snyder achou necessário ter a briga dos dois pra mostrar o potencial desse super-homem de ação, porque os outros super-homens, pelo amor de Deus, né? Ficava salvando o gatinho da árvore, dava soco em hidrante pra apagar incêndio de caminhão, né? Ele era cor, bebia cerveja. E aí ele queria mostrar um super-homem que é o super-homem dos quadrinhos, que é o super-homem, né, Super Saiyajin, né, que é o super-homem porradeiro. O cai na porrada, que a briga é uma briga de deuses, né. Fazendo esse processo, ele acabou também optando por matar o Zod no filme. E aí ele queria que a morte do Zod, isso foi uma conversa do Snyder, uma entrevista antes de começar a produção do Batman vs Superman. Ele disse que era importante o Superman matar o Zod, para o super-homem desenvolver a regra de não matar a partir do momento que ele sentiu remorso pelo que ele fez com o Zod. Causou um trauma nele de ele ter tirado uma vida. É, tanto que o pessoal reclamou que o Superman do primeiro filme, O Homem de Aço, não se preocupava muito com as pessoas, né? É. Mas nesse filme foi o que ele fez. Esse filme ele se preocupa bastante, né? É o Superman que a gente queria no primeiro filme. Ele tá presente aqui. Eu não entendi o que ele falou. O primeiro filme a gente tem que dar um desconto, que é um super-homem que está sendo super-homem há um dia. Ele colocou o uniforme em um dia, veio o Zod, porra do exército querendo meter ele num calabouço, foi a porra da nave bate-estaca do capeta lá no Metrópolis, isso foi tudo em 24 horas. Então é um super-homem que nunca, na vida, inclusive por culpa do pai dele, usou os poderes de maneira eficiente, que o pai sempre falava não usa, aí ele vai e usa e não sabe usar. Eu acho importante lembrar, ou trazer essa questão, que eu não vi ninguém falar sobre essa questão, a importância do cinema como disparador de narrativa. Então, esse filme, a minha defesa de que esse filme ele é bom, ele é excelente. O Homem de Aço ou Batman vs Superman? Os dois. Só que eles são um tanto independentes. Você não tem aquela coerência, concordo com você não tem aquela coerência que tem a trilogia do Nolan. Sim. Que é um gradativo, os eventos são retomados o tempo inteiro, né? Eles têm um eco em filme, e cada filme vai ecoando mais até chegar num limite horrível. E eu creio que o Homem de Aço, ele é uma narrativa de adaptação, do homem se adaptando, do alienígena que se adapta e que tem que lidar com questões grandes demais. Ele não... Aquele mundo de papelão, né? O diálogo viver dentro do globo de neve de vidro, então é viver nesse mundo, podendo quebrar a qualquer momento. E esse filme agora, o Batman vs Superman, nós temos um Superman humanizado, só que a humanidade dele é dependente de dois fatores: Lois Lane Que é a mãe dele. E a Marta. Vamos definir o filme assim, antes de a gente entrar na análise mais profunda. Vamos lá. Defina o filme, Leandro, em uma escala. Você adorou, você gostou, odiou? Como é que você acha? 1 a 10, 9. 9. Você, Hugo? 7. Eu tô entre 6 e 7, assim. Bem, Louco. bem... Vocês são criminosos, hein? Não, enquanto eu assisti no cinema foi tudo ótimo. Eu desligo a cabeça e me divirto. Bom, eu vou dar um 7, assim. Por pressão minha. Não por pressão, mas porque assim, eu reconheço que tem muitas qualidades no filme, tem coisas que não funcionaram, tem coisas que funcionaram. Pra mim, pessoalmente, eu achei que poderia ter ficado melhor ou diferente. Eu queria justificar minha nota, rapidinho. Justifica sua nota. Por que ela não é 10? Eu tiro meio ponto de dois fatores. Ok. Filme muito escuro. Em 3D. 3D. Então, esse é o ponto, né, cara? Porque até eu comentei com você. Porque assim, e isso já foi trazido na internet, que ele poderia ter feito um esquema de estética muito maravilhoso. De deixar o Super-Homem Metrópole super iluminada e usar o filtro escuro só com Batman. Sim. Que ia dar um puta num negócio foda. Um contraste importante, porque é um filme de contraste. É um filme de contraste, são duas ideologias. Sim. E aí também é aquela coisa, desculpa te cortar, só Não, tem que pegando o cortar. gancho. Pegando o gancho. Fuck me! É aquilo que eu falei pra você, eu não vejo diferença entre Metrópolis e Gotham nesse filme. Você lembrou bem, eu não tinha percebido isso, mas é verdade. Não tem, parece que é a mesma... De estética não tem, o que era bacana, você tem uma Gotham, aquela coisa da metrópole gigantesca, de um lado muito desenvolvido, outro lado muito decadente. Isso. Gotham tem uma população de 30 milhões de pessoas. É verdade. Eu olhei, eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei na Wikipedia e vi quais são as cidades mais populosas do mundo. A mais populosa tem 20. Tipo, Gotham está hiperinflada. Então, tipo, ela tem tantos problemas assim, porque também é uma cidade que ela não consegue se autossustentar. E o outro motivo que eu achei... lembrando que essa minha crítica é pro filme 3D. E a película inteira é escura demais, prejudica. O filme já é escuro normalmente. Assim, ele já tem uma tonalidade escura naturalmente. O 3D, na conversão, eles escurecem ainda mais. Aí o filme fica um breu do caralho, né? E outra, né? Colocar óculos sobre óculos. Né? Ciclopes. E o outro motivo, eu acho que é unânime. Lex Luthor. Então aí que tá, né?
Caralho. Ele tem um outro ponto aqui. A gente não gostou do Lex cheirado, né? Puta merda. O Lex ali tava na bala, Ele hein? tava esperando tudo Tava desse na Lex. bala. Viu? Tava esperando tudo.